maravilhoso quando nós podemos dizer olá família. E nesta tarde estava a lutar no bom sentido da palavra, não é? Para trazer-vos uma palavra de Deus. E digamos, isto não acontece muita vez, mas eu tinha uma certa palavra pensada, pensei que era aquilo que Deus queria falar, mas quando cheguei aqui mesmo, lá fora, de repente o Espírito Santo contendeu comigo e disse, não é bem isso. Sabem que Deus é um Deus de planeamento, não é? Mas por alguma circunstância Deus pode mudar aquilo que Ele queria dizer. Enfim, por alguma circunstância. Então, nesta tarde, eu gostava de falar acerca, o título da mensagem é assim um pouco estranho, mas é este. E quando Deus diz não? E quando Deus diz não? Nós somos a igreja, é uma família, como eu já disse, e ela é relacional, portanto nós relacionamos-nos uns com os outros e também relacionamos-nos com Deus. Mas pensando no aspecto familiar, por exemplo, quantos de nós aqui nos lembramos, quando éramos miúdos, quantas vezes os nossos pais disseram não? Quantos lembram-se? Quantas vezes vocês gostaram de ouvir o não? Nenhuma mão levantada? Não, quando a resposta era não, nós às vezes ficávamos contrariados, porque nós queríamos que a resposta fosse sim. Mas quantos de nós aqui somos pais e também já dissemos não aos nossos filhos? E agora a minha pergunta para vocês é, quando nós dizemos não aos nossos filhos, nós queremos o bem deles ou não? Aquele não que nós, por vezes, somos ou fomos, consoante a idade, não é? Quando os nossos filhos são mais pequenos, é mais fácil nós dizermos não é? Eles entendem melhor e aceitam quando crescem. Não, estou a brincar. É sempre importante dizer não na hora certa, porque nós os amamos e desejamos o melhor para eles. E quando nós pensamos em Deus, que é um Deus relacional conosco, porque eu entendo que a igreja tem uma relação, como eu já disse, com Deus. Nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Quando nós temos um encontro com Ele, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, a palavra de Deus diz que Ele dá-nos o poder nesse instante de nos tornarmos seus filhos. Não mais apenas criaturas, mas seus filhos. E ser filho de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Porquê? Porque a partir desse momento nós temos como Pai o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Amém? Né? Mas muitas vezes, ou algumas vezes, e nós encontramos isso na Bíblia, Deus, às vezes, Ele diz não. Mas como é que nós entendemos, ou como é que nós compreendemos, ou como é que nós reagimos, ou como é que nós aceitamos, ou como é que nós discernimos, buscando uma outra palavra, quando percebemos que Deus está a dizer não? Sabemos que Deus se move sempre e responde às nossas orações. A sua resposta ou é sim, ou a sua resposta é não. Deus nunca diz talvez. Porque Deus é o Senhor, Ele é afirmativo, ou seja, Ele diz sim, ok, é por aí. Ou então o Senhor vai dizer não, porque eu não estou a ver às vezes o futuro, mas Ele já está a ver. E Ele sabe que aquilo que eu queria decidir não é o melhor para a minha vida. Quantas vezes eu, como pastor, tenho tido pessoas lá na igreja ou no escritório, pessoas a chorar, arrependidas, dizendo, olha, eu devia ter dado ouvidos à palavra de Deus, eu devia ter percebido, eu devia ter aceito, eu não devia ter sido teimoso, e agora tenho uma situação complicada, difícil, eu pensei que não era assim, e realmente eu até ouvi Deus falar à minha vida, mas decidi seguir o meu caminho, e agora eu estou com as consequências
ajude-me. E às vezes é muito difícil ajudar alguém que não soube na altura ouvir que a resposta de Deus era não. Mas estudemos um pouco nesta tarde acerca disto. Quando Deus diz não. Primeiro, Deus diz não quando Ele tem uma perspectiva maior. Diga lá comigo. Deus diz não. Pode ser mais forte? Deus diz não quando Ele tem uma perspectiva maior. Às vezes nós não estamos a ver bem a perspectiva do assunto, a perspectiva daquela situação. Ele sabe aquilo que nós não sabemos. Ele sabe como é que vai ser o dia da manhã. Ele sabe todas as coisas. Não há nada que lhe esteja oculto. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe o ontem, Ele sabe o hoje, Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, Ele sabe todas as coisas. Então, quando eu percebo que Deus está a dizer não, eu orei, fiquei na expectativa e de repente eu percebi que Deus está a dizer não é bem isso. Então, eu não devo ficar nem zangado, nem triste, nem frustrado, nem desorientado, nem nada disso com Deus, porque Deus, se Deus está a dizer não, é porque Ele tem uma perspectiva maior. Diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Ele sabe de cada um, Bíblia Viva é a versão, Ele sabe de cada um em cada lugar. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos, e depois tem esta expressão, penetrantes do nosso Deus vivente, né? A versão Bíblia Viva. Nada pode se esconder dele. Ou seja, Ele pode ver coisas que tu não podes. Ele pode ver o futuro, como eu já disse. Nós não podemos ver as consequências, às vezes. Nós estamos a pedir coisas que, às vezes, nós não percebemos que são coisas que só nos irão fazer mal lá para a frente. Então Deus, como quer o nosso bem, o nosso melhor, Deus por vezes Ele vai ter que dizer não. Mas como eu disse, não é para ficar nem triste, nem frustrado, nem desorientado, nem chateado com Deus, porque se Ele está a fazer isso, é porque Deus tem e quer o melhor para nós. Lembrem-se, vamos recuar uns anos, lembrem-se quando vocês tinham os vossos filhos, alguns de vocês ainda têm filhos pequenos, não é? Outros já têm filhos maiores, mas sempre que nós, eu lembro, eu e a Minita, quando tínhamos os nossos filhos pequenos, às vezes eles estavam a querer coisas para a sua vida, por causa da sua mentalidade, da perspectiva com que eles estavam a ver a vida naquela altura, a perspectiva de uma criança com 7, 8, 9, 10 anos, que queriam coisas para eles, que nós percebíamos que não era o melhor, e nós como bons pais, não é? O bom pai, a boa mãe, muitas vezes, tem que fazer isto. E eles não gostavam, mas mais tarde eles depois percebiam que realmente tinha sido a melhor decisão. Amém? Lá em Provérbios capítulo 2, versículo 8, diz que Deus guarda o caminho do justo e o protege. Deus guarda o caminho dos seus fiéis. Amém? Ou seja, Ele não quer que te aconteça nada de mal. Ele não quer dizer que não passes por alguma situação difícil. Claro que Ele vai lá estar presente, mas muitas vezes nós passamos por situações, se calhar, complicadas para a nossa vida, porque não ouvimos Deus dizer não. E fomos em frente. E fizemos o que nós quisemos. Aquilo que nós achamos que, ok, Deus, eu até percebo que tu estás a dizer-me, espera aí um pouco, calma, não é por aí, há um stop à minha frente, mas eu insisto, vou em frente. E depois é uma grande barracada. E nós não queremos que isso aconteça. Amém? Né? Deus, por exemplo, quando Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de uma multidão. Vocês conhecem lá a escritura em Gênesis. Mas Sara, a sua mulher, viu os anos a passar. As coisas não aconteciam. Eles não conseguiam ser pais. Abraão chegou até à idade dos 100 anos e Sara tinha 90 anos e a paciência de Sara esgotou-se. E disse, Abraão, se Deus disse, então não deve ser comigo, porque eu sou estéril. Então pega na minha escrava. Ele pegou na escrava e nasceu Isaac. Mas a resposta de Deus não tinha sido para ele pegar na escrava. A resposta de Deus tinha sido, eu vou fazer
de ti um pai de multidões. E vocês vejam a consequência disso. Até hoje há uma guerra entre o Isaac e o Ismael. Até hoje, até aos nossos dias, porque alguém não soube ouvir não. Deus tinha dito, calma, é com Sara. A promessa tinha sido a Sara. Deus tinha falado com eles. É com Sara, é com a tua mulher legítima que eu vou fazer de ti, de vocês, pais de uma grande multidão. Conta as estrelas, conta a areia, conta os grãos da areia da praia. Vai ser assim. Mas eles não souberam esperar. E até hoje há uma consequência disso. Em segundo lugar, Deus diz não quando Ele tem um plano melhor. Deus diz não. Digam lá comigo. Deus diz não. Eu gosto de pregar assim de uma forma interativa. Diz à pessoa que está ao teu lado. Deus diz não quando Ele tem um plano melhor para ti. Às vezes nós traçamos os nossos planos. Olha, eu conheço pessoas lá na igreja que às vezes nós falamos e eu estou a ouvi-los falar comigo. Eles estão a contar-me o que é que eles pretendem fazer. Estão-me a contar os seus planos. E cá dentro eu penso assim, pá, isto não tem nada a ver com Deus. E às vezes eu até tento usar o meu melhor latim para tentar para fazê-los entender de uma forma ou de outra, mas não, pastor, isto vai dar certo, é um plano muito fixe, é um plano porreiro, é um plano incrível. Às vezes, passados uns meses, as mesmas pessoas estão lá a dizer, pastor, falhou. Eu disse, claro, não era o plano de Deus. Deus tinha dito não, mas tu foste em frente. Deus tem o melhor. Deus tem o seu plano, é o melhor. Não é o teu plano, é o seu plano que é o melhor para a tua vida. Lá em Isaías 55, versículos 8 e 9 diz, vocês nunca fariam um plano como esse, porque os meus pensamentos, diz lá comigo, os meus pensamentos são muito diferentes dos teus. Os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos que os teus caminhos, são mais excelentes. O meu plano é muito, muito, muito melhor do que aquilo que tu estás a tentar planear para ti próprio. Então o que é que nós devemos fazer? Nós devemos pedir a Deus, devemos orar a Deus. Eu disse que a igreja é relacional. Nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Nós oramos, nós ouvimos. Deus fala, diz, ok, é por aí, sim, esta é a minha resposta. Se Deus diz não, então esta é uma das razões. É porque Ele tem um plano melhor. Deus tem vários caminhos, é plural, para executar os seus planos na tua vida. Diz a palavra de Isaías, os meus caminhos. Porque Deus tem vários caminhos para executar o seu plano na tua vida. É a Bíblia, não sou eu. Não o pastor Henrique está a dizer isto. É a palavra de Deus. Os meus caminhos são mais altos, são mais excelentes do que os teus caminhos. Amém? Uma das formas que Deus tem de criar maturidade em nós é fazer-nos esperar para que entendamos que tem que ser à sua maneira, porque só assim nós podemos crescer no seu conhecimento. O não, às vezes, significa espera um momento. Não é ainda ao tempo. A pior coisa que alguém pode fazer também é antecipar o tempo de Deus, é precipitar-se. Deus tem os seus planos. Sabe uma coisa? Eu vou falar a seguir do propósito, mas o propósito tem a ver com uma vida. Os planos de Deus são etapas na nossa vida. Nós temos que perceber isso. E muitas vezes significa que nós precisamos de esperar. Nós oramos, que há dias alguém estava a falar comigo, alguém me estava a pedir conselho acerca de uma decisão que a pessoa precisava de tomar. Eu disse, olha, tens paz no teu coração em relação a isto? Ou, por outro lado, estás ansioso, ou ansiosa, ou aflito, ou inquieto, etc. Ok, há um pouco de inquietação, então espera. É porque aquilo que tu estás a sentir agora dentro de ti, não é, Deus está a dizer, espera. O que Deus está a dizer agora é, não é agora, espera, calma. Ou então Deus pode ser taxativo e Deus pode falar dentro do nosso coração, não é por aí, não é esse o meu plano. Por vezes nós planeamos, ou pior ainda, deixamos que alguém planeie o nosso próprio futuro. Não permitas isso. Não permitas, ouve bem o que eu te estou a dizer, nunca permitas que alguém planeie para ti o teu futuro. A única pessoa
que pode planear o teu futuro chama-se Deus. Se é que estamos no relacionamento com Ele, filho, pai, então nós temos acesso ao coração do Pai e o Pai fala para nós enquanto filho, amém? Enquanto filhos. Então, por vezes planeamos ou deixamos que alguém planeie um futuro para nós. Não o permitas sem antes orares. Espírito Santo, é este o plano do Pai para a minha vida. Podes procurar, tira um tempo, ora, jejua, ou sei lá, faz o que tu quiseres, mas tu tens que perceber dentro do teu coração, com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, obviamente, tu vais sentir, o Espírito Santo irá falar à tua vida, irá trazer uma palavra clara de sim ou não. Mas se Deus diz não, então é porque Ele tem realmente um plano melhor para a tua vida. Posso ouvir o vosso amém? Diz lá em Hebreus 11, 39 e 40, diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porquê? Porque Deus havia planeado algo melhor. Está lá em Hebreus 11. Está lá em Hebreus 11. É só vocês depois lerem com mais tempo em casa. Todos receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porquê? Porque Deus havia planeado algo melhor. Algo melhor. Amém? Algo melhor. Ou seja, conforme a versão viva, Deus queria que eles esperassem, no versículo 40, Deus queria que eles esperassem e participassem das recompensas ainda melhores que estavam preparadas para nós. Às vezes nós antecipamos as coisas e ficamos apenas com as sobras. E Deus quer dar-nos o banquete principal. Às vezes nós precipitamos-nos. Às vezes nós não percebemos que aquele não é o melhor plano, então vamos em frente. E às vezes as consequências mínimas será nós ficarmos apenas com as sobras. As consequências máximas será nós estragarmos a nossa vida completamente. Mas eu nem quero estragar a minha vida, nem quero as sobras, eu quero o melhor de Deus. E sei que Ele também tem o melhor de Deus para ti. Amém? Em terceiro lugar, quando Deus diz não, é porque Ele tem um propósito maior. Aquilo que eu estava há pouco a dizer. Um propósito maior, tem a ver com a nossa vida. Tem a ver quando nós chegamos a Cristo Jesus. Quando nós nos tornamos seus filhos, a Bíblia diz que a partir desse momento há um propósito que começa até a hora da nossa morte. Até a hora em que nós vamos partir deste mundo, há um propósito que Deus tem para nós. Deus quer cumprir esse propósito através de etapas, através do seu plano que se distribui por etapas, como eu já disse. Mas se Deus diz não, é porque Ele tem um propósito maior. É porque não te atravesses, não te atrases nem te adiantes. Fica em expectativa, ora a Deus, percebe o coração de Deus, percebe a voz do Espírito Santo. Lá no Salmo 57, 2 diz: eu clamo, podemos ler juntos? Eu leio e vocês repetem. Eu clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Amém. O autor aqui deste capítulo 57 de Salmos, do livro de Salmos, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18 diz: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que nós não podemos ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. As que não podemos ver ainda durarão para sempre. Ou seja, o plano de Deus, o propósito de Deus é o melhor para a nossa vida. E Ele tem um princípio, um meio e um fim. E importa que nós estejamos bem lá no centro. Deus não vai permitir, ouve bem isto que eu te vou dizer. Deus não vai permitir que a tua oração ou posteriores orações e ações interfiram com o seu propósito para ti. Ou seja, quando tu estás a orar a Deus alguma coisa que não corresponde à sua vontade, Deus pode agir e impedir as tuas orações. Porque isto é a mesma coisa que dizer: eu estou a pedir ao meu filho alguma coisa
e Ele está à espera que eu diga, ok, é por aí, mas, digamos assim, o pedido dEle, a expectativa dEle não vai ser realizada, porque eu, enquanto pai dEle, sei que não é o melhor para a sua vida. Por isso, não te zangues quando as tuas orações, quando tu dizes assim, eu oro a Deus, pastor, eu orei a Deus e não está a acontecer. Pastor, eu orei a Deus muito, orei a Deus a noite toda acerca disto e não aconteceu. Irmão, a tua oração ficou a meio. Porquê? Porque Deus percebe, Deus sabe que há uma coisa melhor para ti. Por isso não insistas mais, não ores mais sobre isso, porque Deus tem melhor. Amém? Diz à pessoa que está ao teu lado, Deus tem melhor para ti. Olha lá, com o melhor sorriso que vocês possam ter. Deus ama-te. Olha lá se ele ficou convencido ou não. Deus ama-te. E tem o melhor. Olha lá, não desistam ao meio. Deus ama-te e tem o melhor para a tua vida. Amém? Né? Agora, 3 atitudes, diga lá comigo, 3 atitudes que devo ter quando eu percebo o porquê do não. Porque há ali um hiato de tempo. Primeiro eu não percebo, mas depois eu percebo. Ok, estou a perceber, Senhor. Então qual é a minha atitude? 3 atitudes. Primeiro, confia que Deus faz tudo por bondade e amor. Deus faz tudo por bondade e amor. Todos os caminhos do Senhor são amor. Está lá no Salmo 25, versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor. Salmo 25, versículo 10. Romanos 8, 28 diz, e vocês conhecem este de cor, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam juntas, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é uma atitude. Ok, eu orei. Ok, fiquei ali naquele deserto. Eu percebi que Deus está a dizer não. Fiquei chateado, zangado, mas depois percebi, ok, agora eu percebi que Deus... Então a minha atitude, primeira, é esta. Ok, se Deus diz não, então eu vou confiar. Que Deus fez isso, Deus faz isso, porque Ele tem muita bondade e amor pela minha vida. Amém? Deus, ouve bem, Deus nunca te amará nem mais, nem menos do que te ama agora. Porque não se trata de mim, mas dele, do seu amor imutável, do seu amor sempre presente. Amém? Ele tem bondade e amor por ti. Eu não tenho que entender a resposta de Deus para saber que ela é motivada pelo seu amor. O não, ok, foi não. Fiquei frustrado. A minha expectativa foi gorada. Fiquei ali durante um tempo chateado com Deus. Mas depois percebi, não, espera aí, é porque então Deus tem um plano, um propósito, uma perspectiva melhor. Então eu percebo que é por bondade e amor. Eu não tenho que entender a resposta de Deus para saber que ela é motivada pelo amor. Não fiques a resistir. Não permitas ressentimentos. Há pessoas hoje nas igrejas ressentidas com Deus. Só que não têm coragem de o deixar. Mas já o deixaram e não perceberam ainda. O seu coração já está afastado dele. O seu coração já está vazio. O seu coração já não é o primeiro amor. As pessoas fazem as coisas mecanicamente. Lá na igreja em Polima, eu sei que há pessoas que vão ali à igreja porque é suposto ir à igreja àquela hora, àquele dia. Mas o seu coração já está afastado. Se calhar porque ficaram ressentidas com Deus. Porque não têm esta perspectiva deste Deus de amor. Eu não tenho que entender a resposta de Deus. Eu só tenho que entender que essa resposta é motivada por alguém que me ama muito. Amém. E essa pessoa chama-se Senhor Deus. Amém? Relaxa, diz lá comigo, relaxa. Relaxa. Faz lá a massagem que está aí. Faz uma massagem gostosa à pessoa que está aí ao teu lado. E ali, aquela massagem lá. Vocês sabem, não é? Aquela massagem lá atrás, quando alguém está cansado. Lá, como é que se chama aqui esta coisa aqui? Como é que se chama isto, Juliano? Aqui os omoplatas, não é? É bom, não? Então, a pessoa que está à tua frente aí, faz aí uma massagenzinha durante um segundo ou dois. Faz-lhe aí. Amém? Isso é relaxante ou não é relaxante? Relaxa. 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 Aquieta-te. Outra expressão para isto é aquieta-te na sua presença.
Amém? Porque Deus é um Deus de amor. Lá em Marcos capítulo 14, versículos 35... Não, já me antecipei. Em segundo lugar, quando alguma situação de sofrimento ou dor chega, ora tal como Jesus orou perante a cruz. É a segunda atitude. A primeira atitude é aquela que eu vos falei, confia que Deus faz tudo por bondade e amor. A segunda atitude, quando alguma situação de sofrimento ou dor chega, tu ficas ansioso, frustrado, triste, chateado, há uma dor no teu coração, Deus disse não, etc. Eu não percebi até que percebi e agora eu estou na atitude de dar graças a Deus, estou na atitude de confiar que Deus faz tudo por bondade e amor. Então, quando alguma situação gera dor ou sofrimento, ora como Jesus orou. Como é que Jesus orou? Lá em Marcos capítulo 35 e 36, ele chegou lá até ao Getsemane. Vocês conhecem a história, quando Jesus estava no jardim de Getsemane, antes de ir para a cruz do Calvário, ele estava a orar, ele estava, de alguma forma, ele estava em sofrimento, as suas gotas de suor transformaram-se em sangue. E ele disse a frase-chave: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quando alguma situação de dor chegar à tua vida, ora como Jesus orou. Ora como Jesus ora. Proclama o poder de Deus. Diz lá comigo, eu vou proclamar. Eu vou proclamar o poder de Deus. Eu vou pedir compaixão. Eu vou aceitar o plano de Deus. Isso irá trazer à tua vida a quietação. Amém? E em último lugar, a última atitude, confia que Deus te dá a sua graça para lidares com a sua resposta. Confia que Deus te dá a sua graça. Quando Deus diz sim, nós damos pulos de contentamento. Oh, que maravilha, é isto mesmo, vamos em frente, etc. e tal. Mas quando Deus diz não, e quando nós chegamos até aqui, então é tempo de confiar que Deus nos dá graça para lidar com aquilo que Ele nos falou. Amém? Né? Até que eu perceba mais tarde. Eu agora estou a caminho de perceber, por isso estou a ter atitudes de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, mas ainda não entendi completamente. Lá mais à frente, às vezes anos depois, é que eu vou perceber porque é que Deus estava a dizer não. Mas nesse processo, confia que Deus te dá a sua graça para lidares com a sua resposta. A história da tua vida e da minha vida não terminou. Ela é feita de capítulos e é o Senhor que está a escrever o livro. Amém? Diz lá em 2 Coríntios 12, 8 a 10, acerca de Paulo. Paulo diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse este espinho da minha carne, mas ele disse: a minha graça é suficiente para ti, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Jesus repouse em mim. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Amém? Confia que Deus te dá a sua graça para lidares com a sua resposta. Amém? Entende, por favor, que a resposta de Deus para a tua vida é sempre a melhor. Amém. Não te zangues com Deus. Não te chateies com Deus, não fiques frustrado com Deus, então somente espera em Deus, lida com a sua resposta, espera nele, lá mais à frente tu vais ver. Agora eu entendi, pastor, porque é que Deus disse espera, ou porque é que Deus disse não naquela situação, porque agora eu estou a ver porquê, porque agora eu estou a perceber e agora sim eu estou a viver toda a plenitude que Deus tinha para mim, através do seu plano e do seu propósito para a minha vida. Amém? Deus te abençoe muito. É a minha oração, é o meu desejo. E concluo com o Salmo 9, versículo 10, diz assim: por isso, Senhor, vamos ler em conjunto, terminamos em conjunto, tá bom? Pode ser? Então leiam comigo. Por isso, Senhor, quem te conhece, confia em ti, porque tu não abandonas quem te procura sinceramente. Amém? Eu vou repetir. Por isso, Senhor, quem te conhece, confia em ti, porque tu não abandonas quem te procura sinceramente. Amém? Deus nunca te vai abandonar. Se a sua resposta é sim, eu salto de alegria e vou em frente. Se a sua resposta é não, eu vou perceber porquê. Não vou desistir a meio do caminho. E mais à frente, eu vou receber a recompensa
amém? Da minha atitude perante Ele. Amém. Deus te abençoe.